Nossa aula do módulo 4, Present Continuous. O Present Continuous, ele é formado pelo verbo to be mais o verbo de ação com ing. Porque o Present Continuous, ele é um tempo usado para, de modo geral, expressar uma ação que está acontecendo naquele momento da fala. Essa é a característica principal do Present Continuous. E para isso é necessário que nós tenhamos esses dois verbos, o to be, sempre no presente, por isso que ele é chamado de present continuous, e o verbo de ação, que é o que o sujeito vai estar desenvolvendo, tem que estar com o sufixo ing, porque esse sufixo ing, ele representa o nosso gerúndio em português, a terminação ando, indo ou indo. Por exemplo, o verbo trabalhar, em português o gerúndio é trabalhando. Em inglês, você acrescenta esse ing na terminação do verbo. Em português, nós acrescentamos o ando. Do verbo comer, comendo, acrescentamos o indo. Do verbo sair, saindo, acrescentamos o indo. Em inglês, ando, indo e indo é representado por esse ing, para que dê a ideia de uma ação continuada, ainda em desenvolvimento no momento da fala. Por exemplo, they are answering the exercise. Isso seria a forma afirmativa. Você tem o sujeito, o verbo to be conjugado no presente, para they a conjugação é are, o verbo to answer, que recebe ing no final, para ficar respondendo, to answer é responder, então respondendo o exercício. Eles estão respondendo o exercício. Isso é uma frase afirmativa de present continuous. Temos a outra aqui, he is answering the exercise. Percebam que se eu mudo o sujeito de they para he, eu já mudo automaticamente a conjugação do verbo to be. Por quê? O to be para he é is. Então, he is answering the exercise significa ele está respondendo o exercício. Se o sujeito mudar para I, eu já mudo também a conjugação do to be para am. I am answering the exercise. Então, a conjugação do to be na afirmativa vai depender do sujeito que estiver aqui. Porque nós temos I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. A variação da conjugação do to be no presente é am, is e are, certo? E lembrando que o verbo de ação sempre terá ing no final dele. Como esse tempo é formado por dois verbos, como eu falei, o to be no presente e o verbo de ação com ing, significa que esse to be vai ser usado como verbo auxiliar. Então, se ele é um auxiliar, ele é capaz de transformar as frases afirmativas para interrogativa e negativa. E como se procede isso, então? Na interrogativa, a gente já aprendeu que o verbo auxiliar vem antes do sujeito. Então, eu tiro o to be de trás do sujeito, coloco na frente do sujeito e transformei em pergunta. Are they answering the exercise? A mesma coisa aqui. Eu tirei o is de trás do he e coloquei na frente. Is he answering the exercise? E a forma negativa, a gente aprendeu também que acrescentamos o not após o verbo auxiliar. Como o to be está funcionando como auxiliar, porque o de ação é o que vem com ing, então não vai ser diferente. They are not answering the exercise. Eu acrescentei o not após o verbo to be, certo? A mesma coisa eu fiz aqui com o is e com o am. Se quiser abreviar, a gente já aprendeu as formas abreviadas, né? Are, not, aren't, junto os dois no lugar do o, do not, o apóstrofo, e is, not, isn't. Lembrando que am com not não se abrevia, certo? Muito bem. Agora, quanto à questão de colocar o ing no verbo, a gente tem umas notinhas ortográficas que eu gostaria de mostrar aqui para vocês, né? De relembrar. Essas notas ortográficas é o seguinte: de modo geral, a gente acrescenta o ing no final dos verbos, para eles irem para o gerúndio, né?
como a gente viu aqui. Como a gente viu, respondendo. Eu só fiz um exemplo com responder, né? Mas aqui eu tenho alguns outros verbos. Por exemplo, o verbo to love. Aí, o verbo to love é um verbo terminado em apenas um E. Os terminados em apenas um E, a gente vai retirar esse E antes de colocar o ing. Com exceção do verbo to be, ele é o único verbo terminado em apenas um E que não perde o E. O E fica e recebe o ing. Mas todos os outros, to love, to like, to come, todos que terminarem com um E, você retira, exceto to be, tá bom? Se o verbo terminar em consoante, vogal, consoante, então você vai dobrar a consoante final desse verbo. Por exemplo, o verbo to stop terminou em consoante, vogal, consoante. Você sempre olha as 3 últimas letras do verbo. Sendo essa a ordem, aí você dobra a consoante do verbo. Nesse caso, a consoante final do verbo foi P. Então, eu dobrei o P de stop e acrescentei ing. O verbo to stop é parar. Então, ficou parando. De amar, amando, certo? O verbo to put, consoante, vogal, consoante. É o verbo colocar. Colocando, então eu vou dobrar a consoante final desse verbo, que é ter, e colocar ing. Mas eu não dobro se a consoante final for uma dessas 3 letras, W, X ou Y. No caso do verbo to play, ele termina em consoante, vogal, consoante. A gente olha sempre as 3 últimas, mas a consoante final dele é Y. E Y não se dobra. Nenhuma dessas 3 a gente dobra. Então, o que faz? Só acrescenta o ing, certo? Jogar, jogando. Outra nota ortográfica são para os verbos terminados em IE. Você vai retirar o IE e vai trocar por Y. Vai acrescentar também o ing para que ele vá para o gerúndio. Então, por exemplo, to lie, o verbo mentir. Eu tirei o i e o e e coloquei o y e acrescentei ing, mentindo, certo? Eu digo assim, ele está mentindo. He is lying. É uma frase de present continuous. To die, que é o verbo morrer. A mesma coisa, tirei o i e o e e coloquei ing, certo? Agora, se os verbos forem terminados em y precedido de consoante, ele só vai receber o ing. Por exemplo, o verbo to study, né? A gente não vai retirar o y dessa vez, não. A gente vai deixar e vai acrescentar o ing. Porque se eu fosse tirar e trocar por i, iam ficar 2 i's juntos. Pela regra, ia ficar esteticamente feio e foneticamente também ruim, ok?